Olá, bom dia. Bom dia a vocês, né? Você que vai assistir a aula depois, de repente você não teve acesso aqui, você que vai assistir a aula aí pelo YouTube, né? As aulas ali onde vão ser enviadas as aulas. Bom dia para você, espero que você, né, esteja aí na dispensação da graça e do amor de Jesus nessa manhã e que pelo Espírito Santo haja compreensão de tudo aquilo que nós formos estudar. Sem revelação do Evangelho, o livro de Romanos se torna para nós uma tortura. Uma tortura. A nossa alma é torturada com a mensagem do livro de Romanos, né? Porque nós queremos estar inseridos nesse contexto, às vezes, de salvação, e Deus arranca nós lá de dentro, presenteia nós com essa graça maravilhosa, e nós ficamos atordoados de ver, né? Mas maravilhados também de ver tamanha dispensação de graça para a salvação do perdido. E hoje nós vamos dar continuidade, né, falando, o nosso tema hoje nós vamos falar sobre a santificação. Não é diferente e não menos, assim para nós, drástico o processo. Se nós, às vezes ficamos ali com dificuldade da compreensão da salvação sem mérito humano, e aí nós vamos entrar no processo depois, e aí nós vamos entrar no processo de santificação, que às vezes nós atribuímos a nós. O que é santificação? É eu deixar de fazer as coisas, né? Eu agora não faço mais, então eu sou um santo, e você atribui às vezes a você isso, e nós vamos ver mais uma vez que é graça de Deus, e a santificação é um presente de Deus também para as nossas vidas, né, que vai envolver depois, é claro, que um processo de você, né, ter uma vida diferente, mas ainda inclui, né, tudo de Deus e nada de nós. Nós não somos santos porque deixamos de fazer as coisas, nós somos santos porque o Senhor nos santificou. Então é isso que nós vamos ver hoje. Então a santificação, deixa eu colocar esses slides em ordem aqui. Então a santificação, ele coloca ali que há uma cruz antes do trono. O plano de Deus para a salvação, a obra da cruz, o poder da cruz e o princípio da cruz. Então esses três princípios que estão aí, né, nós vamos ver a obra, o poder e o princípio, e nós tentarmos compreender, né, o processo de Deus, através de Jesus crucificado, ver se nós conseguimos, né, ter revelação desse processo nas nossas vidas. Então, a obra da cruz fala da substituição através do sangue que vem purificar os nossos pecados. Então, a obra da cruz em nós é o perdão dos nossos pecados, pela substituição daquele que morreu no nosso lugar, né? Todo aquele que pecar, morrerá. Todo que pecar, morrerá. Estamos vivos porque houve um substituto que morreu no nosso lugar, né? Então, a substituição na cruz nos poupou da morte, e então nos dá vida, e além disso ele vai nos perdoar os nossos pecados. Por isso nós continuamos vivos. Mas e o pecado? A gente não pode começar a esticar, porque senão a gente começa a entrar em... E o pecado que eu cometo hoje? E o que eu vou cometer amanhã? O sangue de Jesus é eterno, queridos. O último cordeiro, a nova aliança, a nova e eterna aliança está estabelecida. Leve isso sempre na sua mente. O processo... A redenção de Deus para o ser humano, ela é eterna. O sacrifício é eterno. Ele começou lá em Cristo, a redenção através do sangue de Jesus. Quando foi feita a expiação naquele dia, ela não termina. Ela não termina. Não. Então, todo o pecado que vai ser cometido vai ser perdoado. Vai ser perdoado. Ele está perdoado pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o processo é eterno. Ele não tem assim uma interrupção, um si. Então, por isso, você não pensa no coletivo, pensa em você. Aquilo que vai acontecer com você amanhã, se houver necessidade de que você seja perdoado, você já está perdoado.
Eu sei. Então, qual que é o nosso pensamento? Qual que é o pensamento? O pensamento humano. O pensamento humano, queridos, ele lança seta à tua natureza velha, ele fica tentando convencer você de que essas coisas é muito difícil de acontecer. Mas é muito confuso, quer dizer. Então, por quê? Porque quem convence você é o Espírito. Se você andar no Espírito, você vai se arrepender? Claro que vai. O Espírito é que convence você, vai haver arrependimento em você. Por isso que você está vendo? Você está tentando me convencer de que alguém precisa se arrepender. Porque senão não é perdoado. Ele vai para o inferno, esse cara. Não vai se arrepender, mas é natural. Assim como o pecado é natural no pecador, o arrependimento é natural em quem tem a nova criação. É natural. Nós não precisamos, é natural. Quando você peca diante de Deus, você que tem o Espírito Santo, o que acontece com você? Às vezes há choro, você tentou já catar você e esfolar você vivo? Eu já. Desgraçado, você está nessa situação de novo e, sabe, é eu só, né? Mas eu conheci um cara muito antes de eu, que fez isso. Miserável homem que eu sou, aquele que escreveu essa carta. Diz: quem pode me livrar desse corpo do pecado? Mas aí ele vai dar graças a Deus por Cristo Jesus. Se não for assim, querido, nós vivemos num eterno conflito. Claro que vai haver esse arrependimento. E é natural em nós. O processo para quem tem o Espírito morando nele, talvez você nem o faça. Antes de você o fazer, o que acontece? A luz vem e já começa a te acender. Olha, cuidado. Às vezes tapa a tua boca para você não falar, até antes. Mas se fez, tem também o perdão? Tem o perdão. Por quê? Porque há arrependimento. É um coração que está ali, ó. Então, fala da substituição. A obra fala da substituição. O poder da cruz fala da identificação através da morte. Então, nós estamos vivos ou mortos? A nossa natureza foi crucificada em Cristo. Nós somos crucificados em Cristo. Nós somos mortos. Nós somos ressuscitados nele também. Então, a nossa natureza velha, aquela natureza que não tinha arrependimento, não estava nem aí para fazer as coisas, ela morreu com Cristo. Ela morreu com Cristo. E nasceu então agora em nós nasceu esse homem novo, regenerado, né? Que é o... Peraí, querido. Tá aqui, ó. Peraí. Então apagou ali, deu um probleminha aqui. Mas então fala dessa nossa identificação. Nós estamos mortos para o pecado também, né? É o poder da cruz, que nós nos identificamos na morte de Cristo. Então nós morremos com Ele. Morremos com Ele para viver agora a vida dele. O Isalto contou uma história que eu nunca esqueci. O Isalto disse o seguinte: o que é salvação? E o que é conversão? Conversão é você estar andando... Eu não posso sair daqui. Conversão é você estar andando, né, na tua trajetória. Um dia você chega e encontra quem esperando você? Jesus. Jesus chega para você e faz a seguinte oferta: escuta, você está indo para onde? O cara: eu estou indo para a morte, porque o meu caminho é de morte. Ele diz assim: vamos fazer um acordo? Vamos. Eu vou no seu lugar, volta. Só que volta e vive qual vida? A minha. Vamos trocar de vida? Vamos. Você volta com a minha e vai viver a minha, e eu levo a tua na cruz. Foi isso que aconteceu. Eu morro no seu lugar. Foi isso que aconteceu. Então, ele já morreu, mas ele explica isso para você na tua trajetória, quando você se encontra com ele. Volta, vai viver a tua vida a partir de agora com a minha vida. E eu morri no seu lugar. Essa vida velha, isso se chama conversão. O que você faz? Você pega a vida de Cristo e vai vivê-la a partir de agora. Né? Ele colocou isso. Eu nunca esqueci dessa historinha para eu poder explicar para as pessoas, às vezes, o processo da conversão.
E a cruz fala de discipulado, queridos, né? Então, o processo da cruz, lembra que a gente fala nesse processo, que você está em santificação, né? Regularmente você se pega nesse processo. Alguém dizendo para você, você precisa ir para a cruz. Por que que ele cita esse, você precisa ir para a cruz? Isso nós falamos que é um clichê evangeliquez, né? Você precisa ir para a cruz. Mas você entende o que é isso. Se você entende o processo da cruz, você vai entender isso. Alguém que é natural não vai entender. Você precisa ir para a cruz. Mas alguém que tem o Espírito de Deus entende isso. Por quê? Porque a cruz simboliza, olha, você precisa voltar a morrer, você está vivo, se a natureza tua está precisando do quê? De ser crucificada, né? Para que você possa então morrer. Então ela é um discipulado, ela trata nós como, é o nosso grande discipulador nesse processo de santificação. Por quê? Porque a cruz mata realmente, a cruz é símbolo de morte. Então ele coloca aqui, o sangue nos perdoa o que fizemos. E a cruz nos liberta daquilo que nós somos, da nossa natureza, queridos. Que é o grande problema nosso, aquilo que nós somos. O problema de nós fazermos é porque nós somos. Então um pé de limão, você vai lá nele, qual que é o fruto? Um limão. O problema é o que nós somos. Matou isso, a nossa natureza é transformada. Então a santificação, a lei do Espírito, nos livra do pecado e morte. O pecado não tem domínio sobre vós, devido à graça de Deus. Se a gente olhar de maneira natural, isso é uma verdade. O pecado não tem domínio sobre vós. Se nós olharmos num processo natural, isso parece não ser uma verdade. Porque eu sou assediado pelo pecado e às vezes ele parece que me vence. Mas isso precisa estar na nossa identidade como filho de Deus. O pecado não tem domínio sobre vós. Essa é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E isso precisa se tornar verdade em nós. Nós precisamos crer nisso. Então, é como se você tivesse um grande problema para resolver. E você olha para ele e fala o quê? Eu não dou conta. Então, quem é que capacita você a vencer? O Senhor. É pelo Espírito que nós vencemos, né? Pela graça de Deus que nós vencemos o pecado. Nenhum esforço humano é capaz de vencer o pecado, nenhum. Porque o pecado, queridos, você não é um ato espiritual. Às vezes o pecado ele tem uma ação na execução, mas ele é algo espiritual. Como é que você conheceu o pecado? O pecado você conhece como um princípio, então ele está estabelecido no mundo que às vezes você não acessa. Ele vai se materializar numa ação, mas quando nós falamos pecado, você não pega ele. Então nós precisamos da graça de Deus, do Espírito de Deus para vencer isso. Né? Qual que é a nossa identificação com Cristo? Morremos para o pecado quando Cristo morreu. Somos libertos do poder do pecado. Né? As ações do homem, né, é pelo sangue, a natureza do homem, nós já falamos, é pela cruz. Se você quiser depois eu vou... Isso aí vai estar tudo postado, tá? Então, sabendo isto, né, Romanos 6,6. Fomos justificados do pecado, não mais escravos. 6,11. Mortos para o pecado e vivos para Deus. 6,13. Nossos membros como instrumento de justiça. Fomos justificados do pecado. A justiça de Deus nos deu isso. Não somos mais escravos. Mortos para o pecado. Se você olhar a condição natural, você fala, não, isso não aconteceu. Qual é o princípio aqui? O que nós precisamos fazer? Olhar para quê? Olhar para aquilo que está escrito, para a palavra de Deus, que é a verdade. A verdade não é o que você pensa, a verdade é o que está escrito. A verdade é a verdade de Deus para a sua vida. Por isso nós falamos um para o outro, né? Toma posse. Toma posse, acredite, tenha fé, que isso é uma verdade. Todas essas coisas é pela
pela fé. Nós estamos lidando com algo espiritual, queridos. Então a santificação, viver em vitória, a lei da graça. A lei diz, eu faço para Deus, a graça diz que Deus fez por mim. Somos salvos e santificados pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Esse 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, olha que versículo que nos dá assim uma... tanto segurança, né, como uma mensagem para que nós possamos guardar no nosso coração. Ó. Ele diz assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A palavra que nos interessa aqui, que nós estamos estudando, é santificados em Cristo. Em Cristo nós somos santificados. Tentam santificar pessoas pós-morte, né? Muito fácil santificar alguém pós-morte. Agora, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus para nós sermos santos enquanto vivos, né? Viver em santidade, viver apartado, separado, né, do pecado. Então, é uma realidade para você. Se você entrou aqui pensando que você não é santo, você ainda não tem a revelação da palavra de Deus. Não estou fazendo uma afirmação e nem isso soe agressivo para você. Eu espero que você tenha. Eu estou dizendo para você, faça essa luz acender na tua mente. Se alguém perguntar para você ou afirmar, você é um santo, fale, eu sou. A palavra de Deus testifica isso a meu respeito. Porque eu não sou santo por mim, eu sou santo pelo Espírito de Deus em mim. Porque Deus me santificou, pelo Espírito dele eu sou santo. Queridos, o computador está fazendo eu dar um nó aqui, tá? Pera aí, calma aí, que tudo vai dar certo. Abri o WhatsApp, vocês acreditam? Tinha alguma mensagem lá? Vocês leram? Vocês são curiosos. Tinha? Não. Não apareceu? Ufa! Ainda bem. Não apareceu lá? Graças a Deus, já. Tá. Então, para nós que já tivemos algumas discussões acerca disso, ele coloca aqui, Cristo é o fim da lei, Romanos 10:4. Cristo é o fim da lei. Então, essa é uma afirmação que o próprio apóstolo Paulo faz dentro daquilo que ele está explicando para nós. Não é um versículo isolado, não é algo que pode soar agressivo, às vezes, por exemplo, quem defende a lei, né, de viver por ela até hoje, que nós temos, né, irmãos que defendem viver pela lei. Não, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Então vamos lá. Ele coloca aqui o estado de 3 pessoas. O legalista, ele é escravo da lei e sempre devedor. Por quê? Porque ele não consegue cumprir a lei, ele está sempre em débito. Então, se você vive pela lei, saiba que você vive debaixo de acusação. Porque você quebra a lei todo dia. Você quebra esses princípios da lei. E você vai viver debaixo de acusação. Por quê? Porque você não tem quem te defenda. Se você vive debaixo da lei. O legalista é assim. Alguém que é legalista, querido, ele sofre muito. A tendência é ele sofrer muito. A ponto dele chegar a querer, às vezes, se mutilar. A gente acha que não, porque nós estamos, né, libertos pela graça de Deus, com revelação do Evangelho. Mas uma pessoa que vive debaixo da escravidão da lei, nós vemos por aí, essas pessoas pregam, né, a lei e eles se mutilam para tentar, né, essa autopunição, para tentar se ver livre, né, da lei da punição do pecado. Então, esse antinomistas, né, ou libertinos, só reconhece a lei do amor. Eu trouxe isso aqui, queridos, esse que está escrito aí para nós, acerca que foi escrito de Lutero, para que nós não tenhamos, assim, um pensamento errado sobre isso. Ele diz aqui, o que é esses antinomistas, né?
Apesar de ser um pensamento teológico de Lutero com relação à lei moral, a lei moral para Lutero é o princípio que permanece da lei mosaica, a qual pode ser dividida em três. Pode ser dividida em três, é a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. As duas primeiras, segundo Martinho Lutero, referiam-se apenas à nação de Israel, à antiga aliança, portanto transitórias, não devem ser mais obedecidas. A terceira e última, segundo o grande reformador, é o princípio de toda a lei de Deus, é permanente e se resume aos 10 mandamentos. Portanto, por ser identificada como a lei de Cristo, segundo Gálatas 5,14, pois toda a lei se resume a 2 mandamentos descritos por Jesus nos evangelhos, a lei moral deve ser observada. Então, qual que foi aqui, e às vezes nós vamos estudar e falar sobre o antinomismo, que é você crer numa coisa e se opor a ela, dentro de um contexto que, por exemplo, eu creio que é pela fé, e eu abulo, faço essa abolição da lei, eu não preciso seguir ela em contexto nenhum. A graça me basta. Então, aí se torna libertinagem, Você vai fazer o que você quiser, baseado no... Então, essa é a nossa guerra interior e às vezes nas nossas discussões. Então, a graça amplia o grau de observância. Se nós colocarmos a lei como pano de fundo, ela amplia, ela não tira, ela amplia, Então, quando você se depara com isso, eu vi textos em que diz assim: o que é um antinomista? É aquele que crê que Lutero falou isso. Aí eu fui tentar, e o que ele fala é plausível a defesa dele. Por quê? Porque existia essa lei em 3 estágios, O cerimonial, Cristo, nosso último cordeiro, a lei como uma obediência de regra para nós obedecermos, vivermos debaixo dela, também não tem como. Por quê? Porque veio, o Cristo substituiu, e pela graça nós vivemos nele, e então sim a observância da lei moral. E as pessoas que às vezes vão discutir esse texto e esse tema, elas ficam nessa confusão, porque nós não temos esse discernimento. Nós não conseguimos ter esse discernimento. Nós confundimos tudo como lei moral. Então, não, eu preciso de regra. Vocês creem que nós temos... Ele não teria dificuldade nenhuma de estar aqui e falar. Eu não vou citar o nome dele, mas eu encontro com ele um dia, ele diz assim, eu falei, por que eu não te vi mais? Era todo sábado a gente se encontrava. Eu falei, eu não te vi mais, o que aconteceu? Não, agora eu fui para um outro contexto, da igreja, eu estou reunindo com outros irmãos. Falei, mas por quê? E quando ele falou, eu falei, como? Saiu daqui para ir lá, 2 extremos, Ele falou assim, porque se não tiver regra, se eu não tiver debaixo da rédea, eu não... E você acha que isso mudou o quê? Isso. Então, é assim, eu preciso viver enjaulado. Se ninguém me prender, eu sou um leão indomável, aí eu saio devorando tudo. Me prendam, me enjaulem, porque eu... E isso não resolve. Isso, ele quer que alguém tente evitar que ele peque. É possível, querido. Humanamente falando, ele tinha, e ele não se agarrou a ele. Aí que a coisa vai desandar mesmo. Porque você, nós sabemos que não resolve a nossa situação como ser humano, a nossa natureza. O nosso problema não é fruto, o nosso problema é natureza.
Uhum. Todos bebendo, comendo, fumando. E eu e o Sérgio falei, Sérgio, vamos ficar aqui bem no canto, que é para a gente não constranger fulano. E quem me mostrou fulano foi o Sérgio. Falou, olha onde que fulano está. Falei, vamos sentar aqui bem no canto. Beberam, comeram, fumaram, foram embora. Nós estávamos no canto, ela não nos viu, mas nós vimos. Eu falei para o Sérgio, a gente tem que orar, porque fulana saiu de um processo de reabilitação e ela vai voltar e ela vai cair de novo. E fulana, ela é doutora da Faculdade Federal de Rondônia. Tá. Quando foi no sábado, teve o almoço do banco. E a gente, mulher louca para não ir para a cozinha, eu falei, Sérgio, embora, pega tudo e tal. Fomos para o almoço do banco. Daqui a pouco tinha um grupo lá, batendo palma, aniversário, cervejada, comida, tal. Então, nós estávamos indo embora, que a gente vinha agora à noite, ontem, no culto, o Sérgio falou, você viu quem está ali? Eu falei, não vi. Aí, eu falei, quem? Porque para mim olhar, ele falou, fulano. Aí eu olhei de novo. E fulano estava lá de novo, naquele meio, e sabe, com tudo que a alma e a carne precisa para se alimentar. Quando foi à noite, na ministração do Herbert, quando ele falou do feijão e da panela de pressão, Deus tocou no meu coração e falou, e da válvula de escape, vocês têm que continuar orando, intercedendo a Deus pela vida de fulana, pela família dela. Sabe? Então, Santificação é processo. Santificação é um processo, não tem jeito. Esse processo ele se inicia. Nós vamos ver aqui, né, que ele é instantâneo. Porém, nós vamos ver aqui. Quando nós formos falar dele aqui, nós vamos ver isso aí. Então vamos lá. A lei foi dada para ser quebrada e mostra a nossa impossibilidade. Deixa eu ver, não está aqui, senão nós já íamos guerrear, né? Falar que a lei foi feita para ser quebrada, né? Ele não está dizendo assim, ó, eu vou fazer e você vai quebrar. Gente, vamos pensar, Deus sabia que o homem não iria cumprir a lei? Que ele não tinha essa capacidade? Então por que ele deu? Então, a graça de Deus já estava na lei. Ela nunca foi tirada. A lei e a graça elas não são separadas. A graça sempre foi manifesto de Deus em todos os tempos. Nós não temos como separar isso. Mas quando a gente fala assim, é uma agressão para nós. Mas então por que deu? Nós queremos tentar fazer Deus explicar para nós por que ele faz algumas coisas que nós não compreendemos. Explica para mim por que você fez, já que você fez assim. Aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nós não vamos discutir tudo isso aqui, porque nós vamos chegar numa hora que nós vamos nos deparar com um versículo. E aí o versículo vai falar tudo para nós, né? Ele vai contar tudo para nós aquilo que Paulo fala, porque o próprio Paulo, queridos, teve que lidar com isso. Teve que lidar com isso. Sim, ele teve que lidar com essa situação. Aí depois ele vai resumir tudo isso numa mensagem, né, de gratidão a Deus. 100%? Um exemplo de uma transgressão da lei que eu fiz agora cedo, né? Já confessou? Já confessou? Não fala. eu fui na hora. Não fala. Quando você vem de lá, o correto, que a gente conhece a lei do trânsito, sabe? É você seguir, fazer um contorno lá, não sei aonde, dar uma volta, não sei o que, não sei o que. Pô, mas aqui se eu vim pra cá, aqui pra cá. Pequenininha. É mais próximo, não é? Eu fiz uma transgressão da lei. A lei diz que eu tenho que seguir o curso normal, fazer o retorno lá na frente e vir, mas eu vim direto pra cá. Quantas pessoas que você vê que está andando de carro, não veio sim. Se ele fez a habilitação, não tinha esse mesmo da lei, né? Mas a lei, ela está sendo quebrada. Então, assim, eu creio que tem uma semelhança, né? Que a lei a gente não consegue cumprir ela. Mas quando Deus fez isso, ele tinha em mente a santidade do homem, queridos.
Outra coisa, ó, a lei de Deus só entrega a humanidade para o bem e benefício de todos os homens. Não faça isso, né? Você que é pai, você já teve essa experiência. Quando você diz para um filho, não faça isso, o que você está querendo dele? Você está querendo o mal dele? Você está querendo que ele sofra? É o grande problema da humanidade. Por que que Deus não gosta que eu faça isso? Eu me identifico tanto, eu gosto tanto, para poupar você, querido. Por que que Ele não quer que eu fumo? Porque o teu pulmão vai explodir, você vai morrer antes. Você não vai ter ar para respirar. Por que que Ele não quer que eu beba? Porque você definha, você enruga, você envelhece, você, né, nos exageros aí, porque a gente, né, então, todas as vezes, eu falei besteira aqui, né, por que que Ele não quer que eu beba, não sei o que, né, porque o nosso corpo é templo de morada do Espírito Santo. Então, o não fazer é para poupar, não é para nos aborrecer. Então, a lei é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Meu Deus. A lei não é agradável. Aí, está vendo? A lei não. A lei não é agradável? Não é porque a lei fala justamente para não fazer. Que é tudo Não, mas você que está interpretando que não fazer é desagradável. Você que está interpretando, não é? É uma interpretação minha. Mas a graça de Deus manifesta na lei é agradabilíssima, é uma delícia. Meu Deus, você ser poupada de cortar um dedo, né? Você imaginou você perder um dedo por desobediência, perder uma mão por desobediência, perdeu... Hã? Como é que é? Não. É. Ah. Pela graça. A obediência fica fácil de andarmos. E a dificuldade é porque nós queremos servir a Deus, né? Pela carne. Pela carne nós não vamos. Pela força dos braços. Nós sempre vamos ter dificuldade de compreensão em relação a esse processo na nossa vida, justamente porque nós estamos na carne. Né, e vivenciamos isso no nosso dia a dia, né? Mas quando nós nos estabelecermos nessa graça, estivermos debaixo desse princípio, vivermos isso não vai muito nos afetar mais. Nós vamos crer e lutar favorável e não contra, né? Porque às vezes nós lutamos contra, porque nós queremos retroagir, nós queremos voltar para a lei. Oi. Exatamente.
Constrangidos por aquilo que Cristo... Porque nós estamos numa discussão, num processo de discussão acerca daquilo que nós ganhamos de Deus, e quando nós entramos num processo de discussão sobre fazer ou não fazer, nós esquecemos o plano de redenção, tudo que Jesus fez por nós, e nós começamos a discutir algo que às vezes para nós é num processo natural, e tiramos Cristo e todo o seu mérito disso. Tudo que nós discutimos, o mérito é de Cristo, pela sua postura. Por que nós devemos ser santos? Porque Ele foi santo. Por que nós devemos morrer? Porque Ele morreu. Por que nós devemos viver em novidade de vida? Porque Ele ressuscitou e nos deu isso. Então, um processo extraordinário de vida. E nós esquecemos, nós levamos para o nosso campo de conhecimento natural e começamos a nos degladiar ali com palavras, né, e pensamentos que às vezes nos levam a isso, a sofrer por isso. Não devemos sofrer, porque a graça nos alcançou, querido. Deveríamos exultar, dar pulos de alegria, saltar de alegria, né? A questão também, quando você tem essa vida transformada, só em pensar em algo que está em desconformidade com a palavra, aquilo já te causa constrangimento. Você direciona para uma posição, você fala ali tem cheiro de pecado. Aí você já... É igual a minha mãe e meus avós tinham um ditado assim: quando você vê que o perigo estiver bem forte, bem perto de você, contorna, a voltinha aí, cai fora. você corre para os braços do Senhor. Porque aquilo ali, só em pensar em pecar, ele já te deixa você com constrangimento. Fala assim: não, aquilo que meu paizinho fez para mim na cruz lá, se eu fazer isso aqui, eu não estou dando valor, eu não estou valorizando nada. Eu estou anulando tudo aquilo que ele fez por mim. Então, muitas das vezes, a gente tem que ter esse conhecimento. Olha o que está escrito. Nossa vitória vem da dependência de Deus. Alguém rendido ao Senhor, ele consegue vencer essas situações. Não fazer para obter méritos. Só pela graça podemos ser verdadeiros, santos e puros. Não tem como ser diferente. Então, Romanos capítulo 6, se você ler o capítulo 6, o 7 e o 8, ele vai deixar bem claro essas três posições. Ele vai explicar que nós somos libertos da escravidão do pecado no capítulo 6. Ele vai deixar isso muito claro, né? A sua defesa. Por isso que o livro de Romanos é considerado assim, esse tratado, talvez, e é o maior tratado teológico da história. Porque Paulo não está falando de algo que ele só estudou. Ele diz que ele teve essa revelação, foi dado por ele por revelação pelo próprio Jesus. Ele não escreveu coisas, querido, da sua mente. Por isso, às vezes, é tão confuso a nós. Você lembra que nós somos poupados de ouvir coisas que ele diz que se escrevesse, se nós ouvíssemos, ficaríamos mais apavorados ainda? Entraríamos em parafuso se ouvíssemos as coisas do céu? Então, às vezes, nos foi dado isso, e aí ele vai falar, olha, nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Ele vai explicar no capítulo 6. Né? No capítulo 7, nós já fomos libertos do poder da lei. Olha só, e nós queremos viver debaixo dela, né? Por quê? Porque a lei escraviza. Hoje, nós, nesse contexto, a lei nos escraviza a viver, né, nesse contexto de não faça, não, ela nos escraviza. A graça veio para nos dar essa liberdade de viver essa novidade de vida. Né? E Romanos 8, ele vai falar que nós somos libertos pelo Espírito Santo. Toda essa liberdade nossa é pelo Espírito Santo. Então, se nós somos libertos por Ele, vamos viver com Ele, não vamos ter, né, assim, essa dificuldade de compreensão, que é o que às vezes nos falta, queridos. Essa compreensão acerca desses assuntos. Mas estando em Cristo, e nós precisamos estudar, ler. E às vezes coisas ocultas da palavra de Deus fica a nós, e quando você vai repetir uma leitura, de repente ela salta aos seus olhos. Salta aos seus olhos e você consegue então enxergar. Por isso a nossa necessidade de ler, porque a fé vem, essa fé que vai fazer você crer
naquilo que está escrito, que vai saltar. Ela vem pelo seu ouvir. Hoje a nossa condição não é ouvir, né? Nós podemos ler também, que nos é acessível, esse ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então o Espírito Santo nos liberta da lei, do pecado e da morte. O Espírito Santo faz isso, fez isso por nós, faz isso em nós e por nós. Então, ser cristão é ser habitado pelo Espírito Santo. Ele vence a nossa carne, testemunha da nossa filiação, garante a nossa herança na glória e auxilia nas nossas fraquezas. Né? Quando nós vamos ler aí Romanos capítulo 8, nós vamos ver, ele vai falar dessas coisas e ele deixa muito claro isso para nós. Né? O Espírito Santo testifica, né, dessa nossa filiação. Ele ajuda nós a vencermos, né, a carne, ele garante a nossa herança na glória e ele auxilia nas nossas fraquezas, porque diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós não sabemos como pedir para vir esse processo em nós, para que aconteça. Depois de ter ouvido o Herbert falar ontem, né, o processo, como é que fala? A nossa consciência de processo, ou o nosso entendimento de processo talvez tenha melhorado muito, né? Por quê? Porque é necessário um processo para tudo, querido. E nós, vivendo o Evangelho, queremos fugir do processo. Então, quando você requerer alguma coisa, né, alguns homens, né, anterior ao Herbert, já disseram, né? Quando você pedir fé, o que ele vai mandar para você? Ele vai mandar uma prova. Prova para você testar a tua fé. Então, quando houver uma exigência grande na sua vida, uma pressão grande, é porque vai haver um manifesto do poder de Deus transformador. E às vezes, nesse processo de santificação, ou no processo de santificação, não é diferente. Não é diferente. Porque o processo que não vai terminar em nós, até a glória, até a nossa glorificação, qual que é? Esse processo de santificação, ele só termina com a glorificação nossa. Então, você está nesse barco e você não vai sair dele até que seu corpo seja glorificado. Enquanto você tiver como experiência humana na terra, isso que você está ouvindo hoje vai se perpetuar todos os dias da sua vida. Você vai lutar contra isso, porque dentro de você tem duas naturezas, né? Tentando ali. Diz que uma luta contra a outra, tentando prevalecer. E quem vai determinar qual vai prevalecer, eu creio que depende um pouco de você, né? Por quê? Porque você, olhando para tudo isso que Jesus fez e vivendo nele, você vai ter vitória. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. Se você tentar observar pela sua conduta, pelas suas regras, por aquilo que você ouviu, certamente vai falhar. É aquilo que o Herbert falou ontem, né? Vai vencer que você alimentar mais. Se você alimentar mais uma oração todo dia, com certeza vai ter vitórias. Se você alimentar mais com as coisas do mundo, você não vai ter. Nós vamos chegar num processo nós vamos falar um pouco de eleição. Você vai ver como que nós ficamos maluquinhos, né? Por quê? Porque nós não sabemos, nós não temos. Quem foi, a quem Deus consultou aqui para eleger quem Ele quer para salvar? Essa é a questão que Ele faz. Né? E o Paulo vai falar isso no livro de Jó. Quando você lê o livro de Jó também, você vai olhando, Deus vai dar um papo, fazer um papo com Jó, e ele diz assim: ô Jó, conta para mim quem foi que estabeleceu a linha do mar. Ele vem até ali e volta. Conta para mim. Aí ele começa a falar algumas coisas que fogem completamente à nossa mente. Se eu sei que há lugares no mar, que acho que tem 4.000 metros de profundidade, não sei, deve ter mais. Isso, 11. 4.000 metros de profundidade. Eu estou colocando só o raso, né? 4.000 metros de profundidade. Como é que quando ele chega na beira, ali na enseada do rio, ele não invade o calçadão de Copacabana? E fica ali, vem agitado, engolindo tudo, fazendo barulho. Chega lá na calçada, ele e volta para trás, e você está seguro.
E então, isso para nós, queridos, leva a gente como é que Deus faz essas coisas? Quando nós vamos por esse processo que diz respeito a nós, então a gente fala, ai meu Deus, a gente às vezes fica assim nessa condição. Então você depende inteiramente de Deus para compreender essas coisas também, né? É você se entregar a Ele e dizer, olha, a escolha é sua, ser soberania é dar e deixar que Ele faça do jeito que Ele fizer. Se eu compreender, bem, se eu não compreender, não vai mudar Deus, tá? Você só vai morrer sem compreender, mais nada. Mas não vai alterar o curso daquilo que Deus fez. E nós vamos ver isso, né, depois numa gravidez, né, que é Esaú e Jacó. Então a santidade é a condição de uma vida separada para Deus. Então até aqui nós estudamos os versículos, né, aquilo que estava escrito na carta que Paulo escreveu, e nós temos essa identificação com tudo que ele falou, mas agora, a partir de agora, nós vamos ter assim explanações que vão falar a respeito e tentar assim, sabe, ampliar isso para dentro das nossas vidas mesmo, trazer uma amplitude maior, assim, tentando trazer para nós uma compreensão maior ainda. Então são pessoas que se debruçaram ali e tentaram. É claro que Paulo explicou tudo isso de maneira que, acho que como ninguém. Mas para que nós possamos compreender, às vezes é preciso que alguém diga, camarada, o negócio é o seguinte, abre a tua cabeça aí, é assim, você está entendendo? E é claro que nós precisamos da revelação do Espírito Santo, mas ele vai trazer para nós coisas que às vezes nos ajudem. Então, a santidade é a condição de uma vida separada para Deus e dedicada ao seu serviço. Então, a santidade é uma vida separada para Deus e dedicada ao seu serviço. Então, aqui começa a entrar assim, nessa nossa condição de santos, alguém que se dedica à obra de Deus. Então, aqui nós temos assim, sabe, estabelecido um princípio e algumas coisas que agora não tem como nós escaparmos. Eu não posso, por exemplo, né, e de acordo com o que nós vamos ver, ser um santo e não estar a serviço da igreja. Esse santo, o que ele faz? Ele está a serviço do reino. Então, eu falo que eu sou santificado, sabe? E eu vou viver um mundo fora da igreja. Como é que pode? Seria um contrassenso. É aqui que nós encontramos dificuldade, e às vezes, poxa, eu gostaria que o Moraes estivesse aí para a gente ter umas discussãozinha boa acerca disso, porque o Moraes é bom para a gente ver isso, né? Não, eu estou dizendo no Moraes porque o Moraes traz à tona mesmo umas coisas assim que fere o nosso ego, e às vezes a gente quer. Então, pensa bem, olha só. Então, eu vou fazer uma afirmação, talvez ela não seja de toda a verdade, mas no processo de santificação eu acredito que seja. Como é que eu posso ser chamado de santo e segundo o que está escrito, e agora eu não presto serviço para a igreja? Eu vivo o meu mundo, a minha realidade. Então eu continuo frequentando e indo e vivendo a vida que eu vivia antes. Então o processo de santificação vai trazer para nós norte para que a gente possa imaginar que uma pessoa foi salva e restaurada por Cristo. Por quê? Porque ela compreendeu a salvação e ela agora entrou num processo de santificação. Ela está compreendendo a santificação. Santificado é separado. Ser santo é ser separado. Eu não posso mais viver. Eu quero viver com quem agora? Com a minha família em Cristo. Agora eu quero viver com ela, eu quero colaborar com ela. Eu quero lavar os pratos, eu quero ajudar na limpeza da casa, eu quero, num contexto de casa. Eu quero colaborar com a minha família. Eu não posso viver na rua e vir morar em casa, e voltar para casa. Né? Então o processo de santificação vai envolver para nós isso agora, trazer para nós essa experiência.
Por que que nós paramos de ir para os lugares por aí nos dias de culto, nos dias de reunião, e vamos para a reunião? Por conta do processo de santificação. Eu me identifico. Eu quero prestar serviço, né? Há um trabalho no reino e eu quero me dar a ele. Esse processo vai trazer para mim isso. Eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer isso agora, né? E vai trazer isso para nós. Então isso inclui separação do pecado, sendo libertos do seu poder, né? Então não me interessa mais aquelas coisas. Nem sempre, a nossa identificação em Cristo aqui de santificação, às vezes nos tira até daquilo que é lícito. É lícito. Nunca matar um bichinho para comer foi irregular, e nem pescar um peixe. No processo de santificação, naquele processo, eu peguei tudo aquilo e joguei fora. E nós encontramos pessoas que fazem pior ainda, melhor ainda, né? Pior não, melhor ainda. Que o fazem, abandonam tudo, abandonam carreira, né? E eu falo assim, isso é doido, meu Deus do céu, onde é que já se viu? Empresários, cientistas, médicos, de todas as classes, o cara deixa tudo e vai servir o Senhor na igreja, se dar para Ele por completo, e viver na dependência dEle. Maior ainda, ele vai servir o Senhor no mundo, que aí ele vai, o exemplo dele, da carta viva de Cristo, ele vai fazer com que outras pessoas olhem para ele e falam, o que esse cabra tem? Então, o alcance da santificação, né, dessa separação. Eu não sei se o processo, talvez eu me expresse mal, talvez eu não consiga, né, assim, talvez não seja o próprio processo de santificação em si, mas uma identidade, né, com Cristo, com o seu, né, com a sua salvação, com aquilo que ele fez nele, gera nele um constrangimento tal que ele se dá por completo. Né, se dá por completo, e aí ele vai viver nesse contexto. Mas o que nós precisamos compreender para nós é isso, né? A santificação vai nos atrair para esse meio, queridos, ó. E aqui agora, ó, o Júlio, que era um perdido, brincadeira, né, Júlio? Júlio, que era um menino, foi salvo, resgatado, está aqui, ó, a serviço da igreja, né? Nós temos as nossas incumbências dentro do processo da igreja, porque a igreja é esse organismo vivo, né? Ela se move, se locomove aí, e é necessário que nós estejamos integrados nisso e separados do pecado, vivendo para Cristo, vivendo nessa, né, nessa ordenança aí.
o Espírito Santo que vai nos guiando a essa verdade. A graça foi manifestada e essa graça nos ensina a renunciar às liberdades, às paixões mundanas, né, a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança que é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos preparar para sermos uma família, como o Ed citou aí, sermos uma família. E é claro que Deus está trabalhando em nós a cada dia nos nivelar no amor dele, né? E tirar de dentro de nós a fantasia dos dons. Eu sou o doutor fulano de tal, eu sou, né, o profeta, eu sou. Não. Nós somos uma família sendo preparada para que o mundo veja que nós estamos vivendo na unidade do Espírito, vivendo a verdade e a salvação, e ele volte para pegar e não deixar ninguém na terra, levar todos salvos e libertos de Cristo. Amém. 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 Então, a santificação, queridos, tem no processo de santificação, o processo parece que ele também mata a arrogância, ele também mata essas mentiras, né? Esse que se manifestou falando essas coisas, ele queria que o irmão Irineu cresce naquilo que ele crê, né? Não é eleição de Deus, é eleição do homem. Então ele deveria ouvir essa aula que nós vamos, né? Aquilo que nós vamos falar daqui a pouco na eleição. Então nós não precisamos nos preocupar. Alguém? Nós não precisamos nos preocupar com o que os outros pensem ou falem, né? Lembra? O Irineu falou aqui que santifica-nos na tua palavra. É ela quem nos santifica. Por isso que há a necessidade de nós vivermos como igreja nesse ajuntamento. O que nós estamos falando aqui? Blá, 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 blá? Não. Então, quando nós vamos para um ambiente fora da igreja, nós não ouvimos a palavra, queridos. Nós não ouvimos, ela não entra, nós não conseguimos. Por isso não tem fé. O mundo não tem. Por que o mundo não crê? Porque eles não falam da palavra que gera fé. É a palavra que gera fé. Você ouvindo isso, se você não tem, ela vai crescer e ela vai aumentar. Ela pode aumentar? Pode. Pode aumentar em você a fé a ponto de você, né, crer no impossível. Nessas coisas que Deus faz e faz. O impossível natural, né? Como o Herbert. Eu falei assim, se o cara tivesse me perguntado, que perguntou para o Herbert, eu estava não enroscada, né? Como é que é o teu sobrenatural? É o natural do dia a dia, né? Enxergar a Deus no natural, cada coisa extraordinária, extraordinária, extraordinária. Então vamos lá. A santificação é um ato ou processo pela qual uma pessoa se torna santa. A santificação é isso. Uma pessoa se torna santa quando de fato pertence a Deus e o serve fielmente. Do ponto de vista divino, santificação é posicionamento e instantâneo. É posicional. Então, quando que uma pessoa se torna santa? Quando ela abandonar todos os seus pecados. Quando que ela se torna santa? Quando o Espírito Santo vem habitar nela. É instantâneo. Isso para nós é uma agressão. Para nós que cometemos pecado. Não somos pecadores, cometemos pecado. Nós já somos santos. Em Cristo Jesus nós somos santos. Bom, vou falar algo aqui, espero que você não fique aborrecido. Não fique dizendo por aí que você é um pecador. Você não é mais. Você é santo. Eu sou um pecador desgraçado. Não é mais. Você é santo. Você peca por um desastre. O pessoal fala assim, você não sai daí com a rua falando assim, eu sou santo. E as pessoas vão assim. Vão fazer o quê? Acender vela para você? Vão ficar revoltadas com você. O mundo vai ficar. Parece arrogante, olha lá. Parece arrogante da parte de alguém falar que é santo.
Isso. Mas é só afirmando o que a palavra diz a nosso respeito. Nada. Está no causar raiva nos outros, né? Em vez de falar eu sou, Separado. Ser separado. Filha de Deus. Então, ele fala aqui que a nossa condição de santidade, ela é, primeiro, posicional. Ou seja, se você não assumir, você não o é. É posicional instantâneo, é posicional em Cristo. Por que é posicional? E não é condição humana, não é condição sua. É posicional porque nós estamos em Cristo santos. Em Cristo nós somos santos. O Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, né, tem a nossa identificação como santo. Não é, por isso é posicional, é uma posição em Cristo. Não é condição natural. A nossa condição natural é contaminado pelo pecado, né? O homem não é santo pelo que ele é em si, mas pelo que ele é em Cristo, né? Ele vai trazer para nós esse discernimento. Então não é pelo que ele é em si, e não é pelo que você não faz. Porque é pelo que você crê. Porque se nós formos carta viva do Senhor e os nossos exemplos dizer mais do que a nossa boca, a gente não precisa sair por aí falando que é pecador ou não é pecador. Olha, eu já fui barraqueira daquelas de vergonhar meio mundo. Ainda sou. Mas Cristo tem trabalhado na minha vida de tal maneira que lá no meu trabalho eu fui convidada para a nossa reunião dia 8, né, das mulheres. E assim, algumas professores falaram, eu quero ir, me manda um convite e tudo mais. Aí uma católica que nós éramos também, olhou para mim e falou assim, onde você está congregando? Eu falei, na igreja Cambridge. Ela só olhou para mim assim, você é uma boca. Eu quero. Uma outra me procurou depois e falou, Helena, como que você está lá? Eu fui para lá. Quando meu pai cometeu o homicídio, eu e a mãe fomos lá. Mas ninguém veio nos receber, ninguém nos abraçou, ninguém nos convidou para uma célula. E nós gostaríamos muito de participar de lá, porque lá tem muito conhecimento. Falei, minha amada, foi Cristo que preparou o nosso encontro hoje. Porque quando você foi lá, eu ainda não era convertida. Olha para você ver a cara. Aí eu dei para ela o link, né, da inscrição no encontro das mulheres e falei para ela, vamos eu tenho uma célula, né? Falei, eu trabalho toda noite. Inclusive se os irmãos, alguém tiver uma célula no sábado ou no domingo, sabe, me fala que eu tenho 2 pessoas que eu não chamo muito e querem muito. Tá? Elas moram no 2. Então, Pega a dica aí, alguém que está aí precisando, né, querendo, né, acolher, né, na célula. e vou lhe dizer uma coisa, eu ainda meu espírito de barraquice, mas Deus está trabalhando. Processo, queridos. Santificação é instantâneo, mas o processo. E eu fico feliz, porque Cristo ainda tem muito que trabalhar aqui, né? Senão ele já teria me levado, né, para ser santo. Quando cremos no Senhor Jesus, então a longanimidade nos alcançou, né? Então quando nós fazemos dessas, né, a gente se arrepende lá e o Senhor não é feroz para nos castigar, né? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo e o recebemos como nosso Salvador, somos por Deus justificados pela fé e declarados justos e santos. Então, olha só né, a grandeza do plano de redenção do Senhor, né? Justos, nós já vimos que nós somos justificados, e agora também santos. E agora santos, que é um processo, né? E é algo que às vezes nos soa mal,
Nós continuamos atribuindo a nós, não se esqueça, vou repetir para vocês, para que nós não possamos esquecer. Não saia falando por aí que você é um pecador que nem... Eu sou um pecador que nem você. Não, você é santo, né, lutando contra o pecado. Hã? Eu era um pecador, agora eu sou santo. Luto contra o pecado, luto todos os dias. Mas não atribui a você aquilo que você não é, aos olhos de Deus, tá? Aos olhos de Deus você não é mais. Você pode querer ser aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não, porque em Cristo você foi santificado. Na justificação, a justiça de Cristo é creditada em nossa conta espiritual. Então, esse processo, queridos, a materialização dele no nosso corpo, a mortificação, é esse processo que nós estamos enfrentando. Mas, espiritualmente falando, já foi colocado em nós quando nós recebemos isso que Deus nos deu, esse presente, o presente do Evangelho, que Jesus deu para você a salvação. No pacote da salvação, nesse processo de redenção, que é o maior plano, né, estabelecido em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer galáxia, né, que é o plano de redenção de Deus em Cristo Jesus, Ele deu para você também esse presente chamado santificação. Tá? Então, é um processo espiritual. É no teu espírito que isso é feito. E aí vai gerar frutos. Qual que é o fruto? Abandono, separação do pecado. E aí o processo é gradativo. Nós precisamos ter paciência com nós mesmos, às vezes, né? Oi. O processo de santificação, claro que inclui. Por quê? Santifica-nos pela tua palavra, pela tua verdade. A nossa santificação vem mediante a esse ouvir da palavra, né? Essa constância. Todo o teu sustento de fé, que a fé que alimenta a tua salvação, a fé alimenta a tua justificação, a fé alimenta a tua santificação. Ela alimenta todo o seu. Por quê? Porque é um processo. Você precisa. Bom, eu vou expor a minha posição. Perde a salvação? Não. Então a nossa discussão aqui já foi esse tema, né? Perde ou não a salvação? Não. Então por quê? Porque esse processo aí, ó, estão vendo? Que é um processo, um só ato de Jesus fez tudo isso por nós. Mas eles estão separados nessa condição de que ao mesmo tempo que ele é instantâneo, você não morreu, querido, você está vivo. E às vezes você vai viver 50 anos pela fé, porque o justo viverá agora e não mais pelo que ele é, pelo que ele faz, é pela fé em Cristo, em todo o processo de redenção que ele já te proporcionou para você viver. E a santificação é esse processo que eu falei para você, que não acaba, é um processo que não acaba. Só vamos parar de lutar contra o pecado na nossa morte, na nossa glorificação, não tem jeito.
preciso assim, eu falo assim, quando eu estou ministrando 10, eu desejo no meu coração, e eu peço ao Senhor que você saia hoje com raiva de mim. E se você sair com raiva de mim, eu estou sabendo que a palavra está te confortando e vai ver uma mudança no seu comportamento. Vai ver assim, um processo de santificação na sua vida. Então é isso que eu falo com eles, eu ensino a eles. Por isso, no nosso processo de santificação, a importância da palavra, como em todos os outros estágios, mas esse que você falou, né, depende de nós, nesse nosso processo aí, depende de nós estarmos sempre ouvindo a palavra, porque é ela que vai trazer para nós esse confronto acerca do certo e do errado sobre o nosso ponto de vista, né, e ela vai nos sustentar aí para essa direção, né, para a conduta. Por quê? Porque nós vivemos todos os dias tomando decisões. E pautado em quê? Se nós não conhecemos a palavra, se nós não temos o Espírito, quem vai nos conduzir a uma decisão correta? Diante de algumas atitudes que você tem que tomar, quem vai nos conduzir? De onde é que você vai extrair uma decisão? Se você não tem conhecimento da palavra, se você não tem a revelação da santidade na sua vida, se você não tem o Espírito de Deus em decidir fazer ou não fazer algo. Você recebe um convite para fazer algo, né, que vai causar dano, e aí a gente dá o nome de pecado, né, que é essa. E aí, você vai extrair, se você não tem da onde extrair uma condição e alguém convencer você de que aquilo é pecado, vai causar dano, você faz naturalmente. Você faz naturalmente. Então, esse processo, né, ou a santificação que nos foi dada, ele vai falar aqui, ó. A santificação de Cristo passa a ser a nossa santidade. Cristo, enquanto viveu como homem, ele se negou ao pecado. Ele não cometeu, ele não fez, não transgrediu. E nele nós estamos nessa condição. E é só por isso que nós não continuamos desenfreados. Porque nós somos aí pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito, somos conduzidos a essa condição. Tente lutar sozinho contra o pecado. Vai ver onde vai parar. O testemunho ontem daquele irmão, sabe assim, me fez abrir os olhos de muita coisa e pro meu egoísmo, não falo de mim, não estou falando de mais ninguém. Poderíamos estar ajudando mais em todas as obras que a igreja tem. Mas às vezes eu me encho tanto de mim mesma, que estou tão boa, tanta coisa, que eu não olho que poderia estar ajudando, levando a palavra, transformando o Deus. Isso fez comigo e com o Sérgio, que a gente vai ter um outro posicionamento, que é muito bom receber, né? Mas melhor ainda é contribuir e dar na obra do Senhor. Amém. Ele já nos deu de graça. A santificação também ele deu de graça, tá? Assim como a santificação é posicional, a santificação experimental ou prática se deriva de uma vida de comunhão diária com Deus. Olha que interessante. Está vendo como é que nós vamos indo, a gente tenta começar a se furtar de algumas coisas. Olha que coisa interessante que ele fala. Assim como a santificação é posicional, a santificação experimental ou prática, queridos, porque lembra que eu falei para você? Você não é salvo, santificado e arrebatado. Você vai viver às vezes uma experiência carnal, mas sei lá quantos anos. E aí você vai ter que ter a prática diária, né? Essa situação de pressão, de vida, para viver essa experiência com Cristo. Uma trajetória aí que, para alguns, né, extremamente difícil. Na trajetória de vida dele, de tomada de decisões, de posição, de sair de algumas situações. Porque, às vezes, Cristo pega alguém afundado, né, pessoas afundadas, que a gente fala afundada, porque é difícil de sair.
Às vezes você está nadando ali contra um pecado, às vezes você consegue, né? Cristo consegue resgatar você de uma posição onde você... Mas tem pessoas que estão numa posição que só arrancados mesmo, todos nós na mesma condição. Mas algumas pessoas falando aqui por experiência de vida, que não tem nenhuma chance de vida. Estão prontos para morrer naquele... Cristo vai e resgata essas pessoas. E aí dá para ele a oportunidade dele sair daí. E aí, queridos... né? Só uma vida de comunhão diária com Deus que vai se manifestar, sabe onde? Na igreja. Na igreja, começa na sua casa, você tem o teu local, você tem, é lá que você ora a eles, busca ele nesse, mas a relação com a igreja, ela não pode faltar. Não pode faltar. Tem um rapaz que está lá dentro, inclusive, né? Ele disse que ele ficou 10 anos fora da... Cadê ele? Está aqui. 10 anos, e aí, agora, recente, ele teve uma dificuldade. Parece que o que ele me falou foi porque ele se apartou da igreja. Você se aparta da igreja, o que você faz? Você começa a viver o mundo que você não vai ouvir a palavra da fé, você não vai ver os santos, você não está caminhando com os santos, você não está ouvindo a palavra da santificação, né? Como o Irineu citou, nós somos santificados por essa verdade, pela palavra, nos santifica na verdade, né? A verdade é o próprio Cristo, né? Então, ouvindo dele, né, você vai se santificando, vai se lavando a cada dia, vai, né, se purificando, nessa condição de deixar de fazer. Por experiência, porque nós vivemos a experiência humana ainda estamos inteiramente mergulhados nessa experiência humana e nós não temos como ser arrancados disso. A oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, né, ele deixa lá afirmado que não nos tiraria do mundo, não tem possibilidade. Nós nascemos de novo para continuar a nossa experiência e vamos viver dentro desse mundo, nos deparando com as mesmas coisas.